Primeiramente, eu queria agradecer a todos os envolvidos. É uma honra para a gente estar participando aqui desse dia de debate. Eu sou diretora de planejamento da Empresa Pública de Transportes de Maricá. Estou representando a Prefeitura de Maricá hoje nessa mesa. Fui convidada para fazer a abertura e vou passar a palavra agora para a Luísa Santiago, que vai ser a mediadora da mesa. Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa Santiago, eu sou do Núcleo Piratininga de Comunicação do Rio de Janeiro. A gente trabalha com comunicação alternativa, comunicação popular, jovens de vários lugares da cidade. E eu queria agradecer o convite para estar aqui mediando essa mesa, uma oportunidade incrível, principalmente agora, nesse momento que a gente acabou de fazer o nosso jornal com a turma de comunicação popular. E a pauta da mobilidade urbana foi muito conversada, assim, foi um tema muito caro para eles. Então, especialmente especial estar aqui. Para a gente dar continuidade a esse momento, que a gente vai falar de democratização dos transportes e justiça social, eu queria chamar o Washington Quaquá, que é ex-prefeito de Maricá e foi o responsável por implementar a tarifa zero na cidade. E o Wojciech Klebowski, que é pesquisador da Universidade Livre de Bruxelas e da Universidade Livre de Amsterdã, né? E pesquisa políticas públicas de tarifa zero em vários países da Europa e também de outros lugares. Para começar, eu vou passar a palavra para o Washington Quaquá, para dar continuidade ao que a Tatiana já fez a abertura. E são 15 minutos, tá bom? Eu vou te avisando. Então, agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo e a todos, para saudar toda a mesa e a vocês, obviamente, meus companheiros aqui de EPT, da Empresa Pública de Transporte. Paulo Eduardo Gomes, meu velho camarada, vereador, guerreiro aqui de Niterói. Dizer que para mim é um prazer estar aqui discutindo isso, porque a questão da tarifa zero e do transporte público tem a ver com o que a gente pensa para a sociedade, né? E tem a ver com o que a gente pensa que seja o papel do Estado, o papel dos governos, né? A gente vive uma sociedade extremamente desigual, né? E lá o velho conterrâneo da Rosa Luxemburgo, não contemporâneo, mas conterrâneo da Rosa Luxemburgo, dizia, e muita gente depois falou que estava superado, mas ele dizia que, né, a frase célebre do Manifesto Comunista, de que o Estado não passa de um comitê para gerir os negócios comuns da burguesia, né? E isso cada vez mais é verdade, né? Eu fui prefeito por 8 anos e agora sou ex-prefeito. Estava até falando com o Celso ali, todos os processos que a gente leva depois que deixa de ser prefeito, justamente para isso, para não ser, para inibir que as pessoas das classes populares, as pessoas que têm compromisso com o povo, entrem na luta política. Porque, de fato, toda a engrenagem do Estado, todas as engrenagens do Estado são engrenagens absolutamente comprometidas com o sistema de exploração, né? O transporte, que devia ser uma coisa pública e gratuita, e que pode e deve ser público e gratuito, ele é apropriado, como
tudo na sociedade, quase tudo na sociedade, ele é apropriado por interesses privados, por interesses do empresário capitalista. Como é que surgiu a ideia em Maricá? E vou dizer, no decorrer dos problemas que nós enfrentamos, como a gente, na prática, a gente consegue comprovar esse caráter de classe do Estado, né? Nós ganhamos a eleição depois de diversas tentativas. Eu fui candidato a vereador na minha cidade 2 vezes. Eu nasci numa favela em Niterói, aqui no Caramujo. Com 11 anos de idade, por conta do aumento da violência em Niterói, eu piquei a mula para Maricá, para morar na beira de um rio, também num barraco. Fiz escola pública, depois estudei aqui na UF, fiz minhas graças aqui na UF, quando fiz Ciências Sociais. E fui coordenador geral aqui do DCE da UF, na década de 90, e sempre fiz política em Maricá. Fui candidato a vereador 2 vezes, a prefeito 2 vezes, ganhei a deputado 1 vez, perdi todas, um especialista em derrota. Depois ganhei na 3ª eleição para prefeito. O slogan da minha campanha, e eu já estava entrando ali na década de 2000, onde os marqueteiros eram os donos da política, e o marqueteiro, eu fiz um encontro com o marqueteiro que o PT me apresentou, e o cara falou assim: o seu slogan é horroroso, não é um slogan que seja bom para o marketing político. O meu slogan era: Maricá é bonita demais para ser controlada por uma empresa de ônibus. Era o slogan da minha campanha. Aí era uma foto bonita da Pedra do Elefante, eu em cima da pedra, e dizendo: Maricá é bonita demais para ser controlada por uma empresa de ônibus. Vocês sabem que os empresários de ônibus aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, eles são os maiores financiadores de campanha eleitoral, eles têm dinheiro vivo, e eles, no geral, controlam os prefeitos, que fará as câmaras de vereadores, que é tudo de vagabundo. Desculpa, tudo é exagero, mas a maioria é de vagabundo. Mas eles controlam, no geral, não que os prefeitos também não sejam a maioria vagabundos, mas é que a quantidade e a voracidade dos vereadores são maiores, né? Eles controlam a atividade política, não há política de transporte no Estado, e eles também controlam o pensamento, como a burguesia só nos explora porque controla o pensamento e a cultura. E nós temos a cultura de que o transporte público, de que o transporte tem que ser privado, porque ele é caro demais, porque as prefeituras não têm condições de arcar com o transporte público com tarifa zero, e que, portanto, o empresário privado precisa ir, entre aspas, mais eficiente, também a ideologia que eles vendem e a cultura que eles vendem, e, portanto, o empresário privado tem mais condições de tocar o negócio, e que esse é um negócio que você tem que pagar. Além do seu salário, né, de você vender a sua força de trabalho para o patrão, você tem que deixar uma parte dessa força de trabalho que você vende para o próprio patrão, só que dessa vez o patrão do transporte é mais uma mordida que tem no seu salário injusto que você recebe. Então, o marqueteiro me falou: isso aí, o slogan é muito ruim. Eu falei: olha, vai se meter na tua casa. Quem conhece Maricá sou eu. Obviamente que eu não falei com essa doçura toda, que eu não sou um cara tão doce assim, tão educado. Botei o marqueteiro para fora, tocamos a campanha e ganhamos a eleição com esse slogan: Maricá é bonita demais para ser controlada por uma empresa de ônibus. O decreto 01 que eu assinei era o decreto congelando o preço da passagem de ônibus em Maricá. O ônibus privado, ela tinha 2 contratos de concessão com a empresa privada, assinado pelo prefeito anterior. E o outro permitindo que as combis, as vans, entrassem dentro do município, que era proibido, né? O prefeito anterior, todos os prefeitos da cidade proibiam que as vans entrassem, porque o mercado era exclusivo das empresas de ônibus. Os prefeitos eram, na verdade, funcionários das empresas de ônibus. O decreto que eu assinei congelando o preço da passagem não durou 2 dias. A juíza cassou imediatamente meu decreto. Aí eu comecei a ver que o buraco ia ser muito mais embaixo, né? Porque não basta ser eleito, obviamente.
né? Porque você tem um conjunto de instituições, sobretudo o judiciário, que também estão na mão dos interesses privados. Sobretudo estão na mão dos interesses privados. O Brasil, cada vez mais, a gente vê isso. Você tem um processo altamente positivo nesse processo todo da prisão do Lula, do golpe, etc., é que a justiça ficou nua, né? Foi despida de todo o caráter que ela tinha de neutralidade. Foi muito claro o papel político e o papel de classe da justiça brasileira, né? E eu vivi isso na prática. Já em 2013, muita gente pergunta, mas você criou a empresa Tarifa Zero por conta de 2013, por conta das manifestações de 2013, por causa daqueles 20 centavos que o Brasil teve aquela sublevação em 2013? Não tem nada a ver. Eu já em 2008 ganhei eleição com esse slogan: Maricá é bonito demais para ser controlado por empresa de ônibus. E em 2008, nas nossas 30 metas de governo, estava lá a criação da empresa pública de transporte, com tarifa zero progressiva. A gente não sabia se realmente, porque essa coisa da cultura e da ideologia é um negócio que nos convence. Eu mesmo não sabia que dava para fazer de imediato uma empresa com tarifa zero. Eu achava, pelo achômetro, né, sem nenhuma estudo, que a gente ia ter que começar ali com R$12, caindo 50 centavos a cada ano, até chegar a tarifa zero. Nós começamos os estudos, alugamos um ônibus, fizemos tudo no tiro, no empirismo. Alugamos o ônibus, botamos óleo, fomos ver quanto que custava, mais ou menos, fomos fazendo e tal. E eu criei, já antes de 2013, isso em 2009, 2010, criei uma empresa pública, mais SA, e fui me associar à FETransport, a Federação de Transportes, na verdade a associação aqui da região leste, que eu esqueci o nome. Na hora que eu fui me associar, os empresários disseram: empresa pública aqui não pode. Eu falei: como não? Nós somos uma empresa, é SA, é pública porque o controle é público, mas é uma empresa como outra qualquer. E os empresários me proibiram de associar à associação deles. E qual era o problema disso? O problema é que nós temos no Rio o tal do bilhete único. Eu ia botar um ônibus que trazia o cara do bairro para o centro de Maricá. E depois, para ele pegar o ônibus de Maricá para Niterói, para vir trabalhar, porque Maricá é ainda uma cidade dormitória, cada vez menos, mas é ainda uma cidade dormitória, o pessoal vem para o Rio e para Niterói para trabalhar, ele não podia fazer a tarifa única. Então, se eu botasse a R$12, mesmo assim, o trabalhador da cidade estava perdendo. Aí eles tentaram me sufocar, me tirando a possibilidade de entrar no sistema de tarifa única. Eu, como sou abusado, eu falei: todo respeito, seus filhos da puta, então sabe o que eu vou fazer? Vou botar tarifa zero. Aí fui na cara e na coragem, metemos tarifa zero para ver o que dava. E eu falei: vou gastar uns 3 milhões de reais, 4 milhões de reais mês, vai me arrebentar o orçamento, mas de briga eu vou fazer isso. Aí botei tarifa zero. Primeiro mês, 1.200.000 de gasto. Eu falei: mas é muito pouco. Mas tem alguma coisa errada. Não é possível, tem alguma coisa errada. 1.200.000, 1.300.000, 1.200.000, 1.300.000. E aí nós fizemos as planilhas, começamos a ver, inclusive, que eles nos cobravam R$3,70 o preço da passagem, da gratuidade, que eu nunca paguei. Eu nunca paguei a gratuidade. Eu me recuso a pagar a empresário, nunca paguei. E eles fizeram uma ação na justiça contra mim, pedindo a devolução do dinheiro. Aí eu comecei a ver que o custo da passagem não era R$3,70. O custo da passagem era R$1,80. Tem 10 ainda? O preço da passagem era R$1,80. Aí nós começamos a abrir o preço da passagem. Começamos a ter controle sobre a planilha. E ver que os empresários mentiam demais sobre o preço o custo, a planilha do ônibus. Não satisfeitos com isso, com a minha tarifa zero, eles entraram na justiça e a dona Marília, que é uma desembargadora do Rio de Janeiro, a mesma que disse que Marielle era bandida, vocês lembram disso? Essa mesma desembargadora, com uma rapidez imensa, fez uma liminar proibindo os ônibus, lá chama de vermelhinhos, proibindo os vermelhinhos por desequilíbrio econômico-financeiro das empresas. Causava desequilíbrio econômico-financeiro nas empresas de ônibus. Se vocês verem o caráter de classe, no caso dela é uma sem classe, né? Para falar o que ela
falou que ela falou da Marielle, é uma desembargadora sem nenhuma classe, né? Mas ela tem classe social, defende os interesses dos ricos, está lá para defender os interesses dos milionários, sabe lá de que maneira. Eu tenho milhares de processos que eu falo mal de juiz, de desembargador e de ministro supremo, e caçaram o meu mandato de deputado federal por ter dado aumento de salário para servidor, porque eu falo muito mal de juiz e não quero perder essa minha mania. Então a desembargadora caçou a empresa, a concessão, as linhas, proibiu as linhas de funcionarem. O que eu fiz? Eu peguei a empresa com mais problema que tinha, que era a empresa, a tal da Costa Leste, e nós fomos para a rodoviária. Eu fui agredido na rodoviária, vocês verem um vídeo, eu tomei uma porrada por trás de um cara pago pela empresa de ônibus, eu prefeito ainda. Eu comecei a fiscalizar tudo, pneu, que tivesse no ônibus eu prendia. E aí prendi uns 10 ônibus da Costa Leste, ela ficou sem ônibus para rodar, e eles tiraram durante um final de semana, aí já era o governo Fabiano. Eles ficaram uma semana sem ônibus para rodar e nós caçamos a concessão por lockout, por quebra de contrato. Caçamos a concessão, então metade da concessão dos ônibus da cidade passaram para o Vermelhinho, para a empresa pública, e aí a dona Marília, a desembargadora dos empresários, não pôde mais nos proibir de rodar, porque nós caçamos, dentro da lei, dentro das regras, o contrato de concessão de uma das empresas. O outro contrato de concessão termina agora em 2020. E a empresa Amparo, que é a maior empresa da cidade, que faz os intermunicipais, já foi comunicada que nós não vamos renovar o contrato. Então, a partir do ano que vem, Maricá terá 100% de Vermelhinho, 100% de ônibus. Hoje é metade. Ano que vem, 100% de ônibus público e gratuito. Gastando muito menos do que a gente imaginava. Porque nós, como nós sabemos, vivemos numa sociedade racista, machista, e uma sociedade onde o privado é a única possibilidade de competência, de fazer bem os serviços, de competência, e nós todos acabamos introjetando isso, que o público é caro, nós todos acabamos introjetando todas essas ideologias, desde criança, desde a escola, desde a igreja, tudo quanto é lugar que a gente vai. E a gente também achava que ter ônibus público e gratuito era muito caro. Para finalizar, eu vou contar uma história muito interessante. Um dia eu estou brigando pelo aeroporto de Maricá, que eu tirei os traficantes de lá e estou sendo processado por isso. Perdi meu passaporte porque tirei os traficantes do aeroporto de Maricá. E um juiz morreu quando fazia um voo saindo de Jacarepaguá para Campos. E a vagabundagem tentou atribuir a morte do juiz ao fato de ele tentar pousar no aeroporto de Maricá e não conseguir. Eles iam me dar 8 anos de cana pela morte do juiz. E aí o processo está rolando, vai ter agora o desfecho. E aí o órgão da aeronáutica que faz o CENIPA fez um inquérito e comprovou que o avião do juiz nunca tentou se aproximar do aeroporto de Maricá. Eles ficaram com a brocha e com o meu processo na mão, sem saber o que fazer. Mas eu estou sem passaporte por causa disso, né? Ia até estudar. Ele falou que ia estudar em Lisboa, também ia fazer um mestrado lá, acabei não podendo viajar porque na hora que eu estava no aeroporto, para ficar um ano em Lisboa, não pude viajar porque meu passaporte estava retido. E tentaram, inclusive, me botar tornozeleira eletrônica. Eu disse que ia mandar enfiar a tornozeleira naquele lugar do juiz, e aí abriram mão da tornozeleira, mas me tomaram o passaporte. Porque o judiciário brasileiro é um absurdo. E para concluir, de fato, vou contar a história que eu não contei. Eu estava em Brasília, governo Dilma, Mercadante, ministro da Casa Civil. O Mercadante me chamou, um paulista lá daqueles, todo engravatado, para me atender. E eu fui lá, prefeito, já reeleito, e falei assim: camarada, olha só, o governo tá uma merda, vocês podiam fazer um negócio. Eu tô com tarifa zero lá em Maricá. Vocês podiam acabar com o imposto sobre os insumos, ou seja, pneu, os insumos todos para incentivar tarifa zero. O governo Dilma, que tinha feito um belo programa, que era o Mais Médicos, talvez um dos programas mais importantes e de mais luta política que nós fizemos, que venceu o lobby dos médicos, da indústria, enfim, da burguesia brasileira. Falei, vocês podiam fazer um programa de tarifa zero para o Brasil, ia ser um golaço da Dilma. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: isso não dá certo, prefeito. Eu falei, pô, mas eu estou fazendo lá.
Por que nenhum prefeito veio até agora aqui para falar disso? Porque todos levam dinheiro, porra. Você é imbecil. Eu falei, vocês são imbecil. Porque todo mundo leva dinheiro, cacete. Até os de esquerda levam, porra. Não. Aí o cara olhou para aquela cara de paulista pra mim, eu falei, ou seja, dá para fazer tarifa zero, dá para fazer no Brasil, dá para fazer no mundo. Agora, para fazer isso, a gente precisa saber que o Estado não pode ser o gestor dos negócios da burguesia. O Estado precisa defender quem ele devia defender, que é os interesses do povo. Obrigada, Fafá. Everything okay? Ok. Vou passar agora para o Wojciech e ele vai fazer uma apresentação ali, então vai ficar em pé. I prefer to stand up if that's okay with you. Yes. Yes, thank you. I have never implemented free public transport, so I will not tell you any anecdotes about how you do that. I am somebody who's trying to study cities that have free public transport, fair free public transport, in different places around the world. So I came here from Belgium with a very, maybe a bit of an over-ambitious presentation that now I have to squeeze in, but I basically want to explain where free public transport has been implemented, so tell you about the geography of it, why it has been implemented, so what are the different reasons for it, why are different cities doing it, and then what it actually means, so what difference does it make. And the last part being, still very much work in progress, because quite simply we don't have enough information to fully address this last question at least. Okay? Yeah. So first thing to make, get some things out of the way, to make a general disclaimer. I am interested in fully free public transport. So what here is translated as tarifa zero universal. So basically systems, public transport systems, which I define as situations in which there are more than two lines, so not a single bus or two buses, but three routes that are serviced regularly, that are free to the great majority of users most of the time, and the situation has been going on like this for at least 12 months. So what it allows us to do is to put aside situations where either we're dealing with a very small network, so for example a single bus, or situations in which fares are suspended but in very specific time, so for example on weekends or New Year, for specific people, so children, the disabled people, elderly, you name it, students. I understand in a number of cities in Brazil this is happening already. Or for example specific parts of the network. So we have a special line that is free, but the whole system actually is not free. So I hope that is clear. So I am interested in situations where we deal with a full network that is most of the time and for a great majority of users free. Not in some exceptional situations. I think there is a big difference between providing free public transport to some special groups and on special lines, and then actually doing it free for everybody all the time. Okay? So, in January 2017, I can confirm the existence of at least 99 cities and towns that have done it. What we see here is basically a table showing these cities per population size. So we clearly see that most of them, 66, are rather small municipalities that have less than 50,000 inhabitants. Then there are some that have between 1599, a few in the other echelons, so from 100 to 250, and then only two cities that have between 250 and 500,000 inhabitants. So it's quite clear to see that there's a policy for rather small municipalities. However, in the past, now these programs don't exist anymore, free public transport also implemented in Texas, in a city called Austin, and in Dnipropetrovsk, back then it was called Dnipro, or the other way around, in Ukraine, so a city that has more or less 1.2 million inhabitants. So it has been also tested in much bigger municipalities. Okay, next slide. We also see some temporal evolution. So before the 1970s, there was no known case of a system that had
Tarifa Zero, that had free public transport. And it has gradually changed, but we clearly see that from 2000 onwards, the policy is really picking up. And in the last years, from 2010 to 2017, there is a clear increase. So it's really becoming more and more popular. If we take the next slide. So this is still, well, not confirmed, because basically to confirm the data from 2019, we would have to go back to all the cities that we know that have it, to verify that they still do free public transport in 2019. But we can make a pretty confident guess that now there is at least 115 cities with fully free public transport. One important thing is, so moving on to the geography of it, is that clear majority of them are in Europe, 73, some in the United States, so 27, 11 in South America, all of this is actually Brazil, 1 in Australia, and 3 in China, so Asia. Okay? So very quickly, I'm going to show you some maps with where they are. If I tell you that these are small municipalities, well, you can clearly see it in the map. I don't think that many people here have ever heard of Missoula or Steamboat Springs or Los Alamos, or, well, Austin is probably one exception. I mean, unless you like skiing in Colorado, you see that there is a cluster around Denver and basically a number of resorts that offer free public transport to people. It's difficult to very briefly discuss this, but one thing that is important here is that in general in the US there are 3 types of towns and municipalities that do free public transport. So tourist resorts, university campuses, and impoverished rural urban communities. So different motivations related to that, but I'll discuss it a little bit later. Next slide. Here is Brazil. I will not talk about that. I'm sure that there is people who know much more about why these cities are doing it, Maricá being one of them. Next slide. Next slide, please. Yeah, and then we are in Europe. So as I said, 73 out of 99 cases that are confirmed are in Europe. So this is a clear global center of free public transport, if you want to call it like that. But there's a clear center in France, so there is a big concentration of cases there, and a big concentration in my native country, Poland. And this is actually where free public transport has really become a policy model. So it's really being promoted by an increased number of actors. And literally every month you hear about a city considering doing it or deciding to do it. City, again, I mean small municipalities, small towns. Which also means that this geographical analysis, I mean, it's not much of an analysis, more mapping it, it's not complete. I basically used a lot of sources I could find, but there is probably a number of dots that are simply not there, because these cities are not municipalities that are promoting themselves a lot, that have a lot of capital to go to conferences and talk about their success stories. So we often don't hear about them. And yeah, so this is the global geography of it. I can explain later on why different shapes and different sizes, but it's not important at the moment. So these 3 other cases in China, and there's also something around the Baltic, around the Black Sea, but we don't have to go into detail there, just to give you an idea. So to talk about why are these different municipalities doing free public transport and what it actually means, so what is the result of it, I will focus on 3 different municipalities. So Tallinn, which those of you who were here 2 days ago already heard about. That's the biggest city currently doing free public transport. You saw Alan Alakula from Tallinn talking about his city. Aubagne, which is in southern France, and Żory, which is in southern Poland. Okay? So, yeah, next slide. So we start with Tallinn, which has roughly about 500,000 population, which I know in Brazil that's hardly anything, but this is the only important city in the country, which has not only one-third of the country's population, but also produces half of the country's GDP. So it's really a big, well, for Estonia, that's really a very important urban center with quite a sophisticated public transport system with 74 bus lines and 4 tram lines. Then Aubagne is relatively smaller with 25 bus lines, and Żory even smaller with 7 bus lines. Yeah, slide. Okay, so basically what I will be doing now is showing you 3 different types of motivations behind doing or not doing free public transport, and discuss them, showing you what are kind of questions
asked by different perspectives on free public transport, and show you evidence whether these questions, to address these questions. Okay? So, from a very economic, top-down engineering perspective, the key question that transport engineers ask is whether, or the doubt that they have about free public transport is that, we get rid of the income from tickets, so that leads to some kind of instability in terms of financial structure of the public transport network. That's one problem that supposedly happens. The second problem that is supposed to happen is that people start engaging in useless mobility. They go to places that they don't really need to go. They basically board buses without any need. And that, it's only used in networks that are underused. So basically, where there were no passengers or hardly any passengers, free public transport may be applied. Well, the evidence is, to be very brief, basically dismantles this argument. So it shows that there are no problems with insecurity or vandalism. It's very, very few cases in which anything like that was observed. So actually, the relationship between the users and the network seems to be much stronger. There is a very clear, in all cases studied, a very clear increase of usage. So, because some people would claim that passengers are not interested in using public transport, even though it's free, or that the fare is not so much of a difference. There is no evidence of strong problems with overcrowding and limited capacity of the network. So basically, these engineering arguments are not necessarily or not at all found in the evidence. Let's move on because we're running out of time. Maybe the next slide again. And I mean, I can go back to this, but a key point also is that in specific legal contexts and administrative contexts, free public transport allows some municipalities to make money, actually. So there's a big paradox. Tallinn, for example, managed to attract new residents because in that particular country it's very easy to change your address. And is it okay? And as a result, it actually raised revenue. Oban also managed to make money from increased tax, local tax. Which was actually allowed by the implementation of free public transport. So it's a big paradox, but actually in many cities, abolition of fares increases the revenue. And I mean, Marika is an interesting case because there we have a shift to a different operator that is cheaper to run. So also you actually make savings by moving to a free, much more better quality public transport system. Okay. Yes. From a sustainable transport perspective, so something that we heard about in the previous two sessions, well, the main preoccupation is, does it attract car users? Well, the answer is not really, or we don't know. So not really, here you have the situation before and after fare abolition in Tallinn. We see that the modal share of the modal part of the car decreased by 3%, and of walking by 5%. Public transport increased from 55 to 63. So this 8% of difference of public transport share comes from both the car and actually walking. So that, unfortunately, we basically cannot make a clear claim that free public transport attracts car drivers. But my point here is, and that's one of the major takeaways, is that this is really not the challenge of free public transport. It's not there to attract car drivers to public transport. It's there to do something completely different and I think much more important. Next slide. So here is to show that, if you abolish fares, it does not mean that quality goes down. To the contrary, there's a lot of political support for the network, for the idea of public transport, which leads politicians to actually invest and continue the investment. So in pretty much all the cities that we know of where the fares were abolished, the quality actually increased afterwards. Here is Tallinn and Oban with beautiful new trams and buses. So next slide. This I already responded to. Okay, but I think things that are much more interesting, I guess, to you and to us fighting for free public transport, there's a lot of activists in the room, is a lot of critical questions which consider free public transport not as a policy of sustainable transport or engineering and management of transport network, but as an urban policy, as a policy that enters into some social and spatial relations and tries to change them. So this is where free public transport should be, I think, analyzed against these kind of questions. So there are questions asked by some people here in the room and elsewhere, whether free public transport has the capacity to help the underprivileged, to make a difference across these different sections of gender, class, race, ethnicity, for whom actually this policy is implemented. And then as a result, does it question the
fundamental relationship between capitalism and transport. Public transport was invented to move workers to the factory, to atomize them, to individualize them, to separate them from the countryside and move them to the factory. So it's not an institution that was critical or invented to fight capitalism. It was invented to lubricate capitalism, to allow it to exist. And it still does. So does free public transport question that? I think it's a valid question to ask. Then there's, of course, questions of biopolitical control, so different new digital and shared modes that know more about us than we do ourselves. So does free public transport question that as well? Let's move further. So if you remember the slide I showed about Tallinn and the fact that car users are not convinced by the abolition of fares and there's no real shift from the car to the public transport, well, look at this slide. So here we see who actually uses public transport more as a result. And we see that across the age groups, but more importantly, the lower strata in terms of income and the different occupations. So I move here, people who work, people who are pensioners, people who are on a leave, people who are unemployed. So these people declare higher usage of public transport. So we could see quite clearly that in Tallinn, it's the poor people, unemployed, young and elderly that use public transport more. Whether they drove or not, I think that's another question. I personally am not really interested in that question. I think I'm already convinced by that answer, and I see what kind of policy free public transport can be when I look at that. But there are a lot of buts, unfortunately. So in Tallinn specifically, I mentioned Tallinn managed to attract new residents to the city. Well, the way it works is that people can very easily online, that's the context of Estonia, change their address. That's where they start paying taxes, because the policy in Tallinn was basically given only to official residents of the city. So Tallinn attracted around 25,000 new residents, so quite a lot given that it's a 500,000 city. And these residents came from not necessarily even immediate vicinity of Tallinn, but much, so not in the first zone of suburban public transport in light green, but actually here. So rather impoverished municipalities that, as you see in the quotes, I managed to interview some officials there, simply could not compete with Tallinn. They are small villages that were found in a very uneven situation. Okay? But then in Opal, so a completely different city, a completely different story, it's vice versa. So it's exactly the opposite. So there, free public transport is implemented to actually put different parts of this rather big territory, this would be around 20 kilometers from the top to the bottom of the map, to put them together. So for example, these special express lines were designed, taking the motorway, to bring people from remote communities to the center of the city. I'm almost finished. One slide. Another question concerns the workers and the passengers. So there are contradictions. There is no evidence that abolishing fares, so making Tarifa Zero, empowers workers. It can be done, and unfortunately in Oban that was the case, alongside with disempowering workers, with actually employing former controllers that control tickets to control the drivers. And installing GPS systems that know very well the positioning of the bus and know the performance of the driver. So trying to actually make drivers less empowered and more controlled so that they provide a more quality service. I'm not saying that free public transport should do something about this, but I show you that it actually can exist alongside very neoliberal, very statist dynamics that are not necessarily questioned by the disappearance of the fares. Almost last slide. In Jore, that's very clear. Basically, the city made a calculation. They decided to quit an intermunicipal public transport network and they created their own that is private. So they actually privatized public transport because it's cheaper. Which, I don't know, I don't think that's a very critical move. It's more, well, very neoliberal policy if you ask me. So here, free public transport actually is a very pro-market solution that is rational and very economic. And then, well, let's skip that. That's not important. So conclusions. So what are the main takeaways from this? One is that free public transport exists in at least 99, but probably in 115 cities around the world currently. So it's an established policy. It's not something that is just here and there. It's a minority, but it exists. It's a model that keeps traveling also. I mean, this conference is one evidence of that. We flew from Europe to learn about your experiences and vice versa.
It's a simple idea, but it's not the same policy in all the cities. It's very different from case to case, and I think it should be studied like that. The impacts, however, I mean, they are also diverse, but we have quite strong evidence that it has very strong social impact and spatial impact. So it brings people together in different parts of the territory, but it does not have strong environmental impact. It doesn't seem like, well, I mean, all the questions about climate change, air pollution and all that, well, we don't have evidence that car drivers stop driving because they first disappear. Maybe in the future. And my last slide, well, when I say that it's not the same policy, well, the important thing to keep in mind is that there are very different, if not contradictory, motivations behind. So you can apply free public transport as an ultra-liberal, pro-capitalist mayor who wants to save money, the privatized public transport network, that's Żory in Poland. You can try to do it to attract car drivers, although the evidence shows that it's not really working very well. That's what Luxembourg will do from March 2020, at least that's the strategy. And clearly there is a middle class policy. So public transport has to be made more competitive to attract people from the car to the collective transport. Or you can do it in a critical way, basically as a social policy that clearly is focused on the underprivileged who are less mobile, and you do not really care whether they drove before or they took a horse or they walked. The most important thing is that they are poor and they need public transport, and this is for them. But this is, when you see these contradictions, for me at least, it's clear that there's a struggle there. There's a fight that we have to pick, and free public transport is not some neutral solution. We really have to resist these different motivations to focus, of course, I imagine you agree with me, on the critical motivation behind free public transport. Because I think what we are witnessing is really around the corner is that this model becomes picked up by institutional actors, the type of World Bank, IMF and all that, who will try to render it into a very simple copy-paste solution, which of course is the last thing we want to happen. So here I end. These are my sources, or the things that I wrote about it, and then I end with the president of France who, when mayor of Paris, was caught doing that. So, comes from the top. Thank you. Agora a gente vai abrir para o debate. Quem tiver perguntas... Estou passando aqui o microfone. E a gente tem alguns minutos para esse debate. Não muitos, mas alguns. Então. Oi? Aqui. Começa comigo? Não sei. Pode ser? Pode começar? Bom, eu me chamo Daniel Caribé. Eu já até conversei com o eu não sei como é que fala o nome dele. E eu também estudo a tarifa zero. E eu fiz uma comparação entre experiências brasileiras e francesas. E estou assim, bastante emocionado por ter visto que você chegou a conclusões muito próximas às que eu cheguei. Tá ok. Pode continuar? Pode lá. E é interessante que foi mais fácil para mim acessar informações sobre experiências francesas de gratuidade do que a vizinha Maricá, quer dizer, vizinha relativamente, porque eu sou de Salvador e não é tão fácil para mim chegar aqui no Rio de Janeiro, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro. A própria universidade parece que não tem interesse muito em abordar o impacto de políticas tarifárias aqui no Brasil. Então o Quaquá coloca que há um aparelho, o Estado é um aparelho de uma classe dominante e tal, mas isso também chegou a atingir a universidade, porque a gente não consegue acessar as experiências aqui do Brasil. Então eu nem sei o que eu vou perguntar exatamente aqui, porque eu estou mais impressionado com essa conclusões que chegamos a partir de diferentes lugares para, assim, uma questão que eu quero colocar aqui é que assim, aqui no Brasil também, né, há experiências que dão sentidos completamente diferentes, díspares à tarifa zero. Apesar do caráter ecológico aqui no Brasil não ser tão forte como é na Europa,
há também cidades que não se preocupam exatamente com o sentido social da tarifa zero, né? Não é uma medida de combate à exclusão socioespacial, mas é uma medida, por exemplo, de recuperação do comércio local. Quer dizer, os centros das cidades estão, e o comércio, o pequeno comércio, está perdendo para os shoppings ou para as grandes lojas, e aí você implementa a tarifa zero para recuperar um público que está nas periferias dessas pequenas e médias cidades para o comércio local. Então também essa expressão da tarifa zero, totalmente capitalista, né, ela não vai romper com nenhuma forma nenhuma com o modo de produção, ela também aparece. Entre os críticos da tarifa zero é uma questão que você não apresentou, pelo menos aqui, que e que eu também percebi que é a experiência que aponta para o lado oposto. Muitos críticos da tarifa zero apontam que a medida vai aumentar o espraiamento urbano, né? Ele vai aumentar a periferização das cidades, porque como o transporte público, é o raciocínio deles, não é o meu raciocínio, né? Como o transporte público passou a ser gratuito, isso incentiva os deslocamentos. Logo, facilita os deslocamentos, logo as pessoas se sentiram mais confortáveis em morar nas periferias. E aí, diminuindo a densidade das cidades, você aumenta os impactos ecológicos, os custos, os serviços públicos, etc, etc. Mas foi ao contrário, né? Algumas experiências mostraram que centros das cidades foram recuperados, aumentou a mistura social, como se fala na França, né? Aumentou o encontro entre as classes sociais a partir do transporte público. E aí, talvez eu gostaria de ouvir do Coacó exatamente isso, como foi esse encontro de classes diferentes, de públicos diferentes, no centro da cidade de Maricá, a partir da implementação da tarifa zero. Aqui. Aqui. Tô falando. Azul. Ok. A minha pergunta é para os dois. Se existe, especialmente você de Maricá, porque ser contra a tarifa zero é um tiro no pé dos próprios capitalistas na medida que você restringe a circulação de consumidores na cidade. Você diminui, com certeza você vai ter um aumento do comércio local, mais pessoas circulando e mais dinheiro no bolso para as pessoas consumirem localmente. E mais condições de quem está desempregado de buscar trabalho e eventualmente fazer bicos, não necessariamente formais, mas conseguir trabalhar. Uma grande dificuldade de quem está desempregado justamente é se locomover para buscar o trabalho. Ele fica enfurnado na periferia e de lá custa caro ele sair para existir enquanto um cidadão que consome e que produz. Então a pergunta é para os dois, se existe trabalhos pesquisados, quantificados em relação ao impacto positivo econômico sobre a perspectiva capitalista mais pura da análise de ser, entendeu? Para poder justificar na mesma linguagem capitalista de que tarifa zero gera mais negócios do que prejuízo. Os dados pelo... Eu não sei dizer seu nome, desculpe. Hoje eles apontam, mas eles não descrevem esse ganho paralelo da forma mais capitalista de ver o que é você promover a tarifa zero. Eu faria duas perguntas, uma para o Wojciech e outra para o Coacó. A primeira para o Wojciech é que, até onde me é dado conhecimento, pessoas que estão escrevendo um livro sobre a tarifa zero, inclusive com a minha consulta, citam a cidade de Chengdu, na China, que é uma cidade de 4,5 milhões de habitantes que teria tarifa zero. Como não vi ela citada aí, eu fico me indagando se você tem alguma informação a respeito. E o tamanho das cidades chinesas parece que é um pouco maior, até onde me é dado conhecer. Gostaria da sua confirmação. Para o Coacó é uma pergunta de caráter político mais amplo, que é o seguinte: eu, por circunstâncias, fui secretário de transporte da Erundina e foi que na época propusemos a tarifa zero. E depois disso o assunto saiu de cena, etc., voltou com o passe livre, e eu, por conta disso, um dia fui chamado pelo senador Lindenberg, não por ele, mas por pessoas ligadas a ele, pedindo que eu desse uma assessoria para, na campanha dele, ele lançar a ideia da tarifa zero. Conversei com vários assessores, etc., etc., e no fim o senador, numa reunião conosco, disse: olha, eu não vou fazer a proposta porque
numa reunião de debate interno, chegamos à conclusão que a população enxerga essas propostas com muita ressalva, etc. Isso vai ser negativo no final das contas, então não vou fazer a proposta. E na sequência, eu indagaria o prefeito por que o Partido dos Trabalhadores não trabalha mais afinco disto aí, posto que fora, até onde me é dado conhecer, fora Maricá, não conheço nenhuma outra administração do PT que tenha feito um trabalho com tal intensidade e que isso fizesse parte, digamos assim, de uma proposta mais abrangente do partido. Com isso não quero fazer uma crítica específica ou não ao partido, mas é uma indagação. E também gostaria de fazer finalmente, rapidamente, um comentário, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre se manifestou muito reticente com relação à tarifa zero. Em 2016, na cidade de Aracaju, o MPL fez uma manifestação, né, e pedindo a tarifa zero, e o Lula, isso está publicado na Folha, se quiserem, a gente depois pode fornecer os dados, o presidente Lula manifestou a seguinte frase: é bom quando a gente chega aos, grosso modo, né? É bom quando a gente chega aos 60 anos, porque a gente adquire seriedade e a gente para de querer ter ônibus de graça, teatro de graça, cinema de graça, etc. Porque a gente precisa trabalhar para pagar as coisas. Eu gostaria de saber um pouco como é que, no conjunto, o prefeito entende todas essas questões. Nós temos mais 3 inscritos. Primeiro aquele rapaz ali, depois os 2 daqui, e a gente vai encerrar, porque senão não vai dar tempo dos 2 responderem, fazerem as considerações finais, tá? A pergunta que é para os 2 é acerca das experiências analisadas, do impacto da tarifa zero nas dinâmicas do valor da terra e do mercado imobiliário nas diferentes cidades. Esse é meu tema de estudo no doutorado. Eu estou projetando como o mercado imobiliário brasileiro reagiria à tarifa zero, se isso potencializaria a especulação imobiliária, se isso atrasaria um processo ou se criaria novas dinâmicas. Então eu gostaria de saber acerca das experiências de Maricá e das experiências estudadas pelo polonês, que eu não sei dizer o nome. Perdão. De um ponto de vista de um estudo, de um debate acerca da dinâmica capitalista e do transporte, teria 2 apontamentos, gostaria de que se comentassem. Um é acerca do transporte ter sido formulado para realizar a separação de trabalhadores do local de produção. Porém, o desenvolvimento urbano atrapalha o que no termo da literatura de classe se chama de condições gerais de produção. Então, dialeticamente, o desenvolvimento das cidades prejudica a circulação da mercadoria, força de trabalho. E por isso a tarifa zero passa a ser uma possibilidade de resolução de um conflito espacial próprio do capitalismo e, de alguma medida, criando condições de liberdade aos trabalhadores e sua superação. Então, a tarifa zero ela não é necessariamente anticapitalista. Os movimentos que a conquistam e a forma dela ser exercida pode criar esse tipo de horizonte. E, nesse sentido, a tarifa, hoje, ela piora o serviço de transporte, porque há um limite do transporte enquanto mercadoria, dado que, como o Quacá colocou, em termos simples, um ônibus com 300 pessoas é mais lucrativo do que 3 ônibus com 100 e 6 ônibus com 50. Então, a tarifa hoje, ela gera uma dinâmica que piora o transporte coletivo. Nesse sentido, a tarifa zero não pode ser um horizonte, ela tem que ser o primeiro passo para criar uma agenda de melhoria para o transporte. Então, eu queria ouvir comentários nessa perspectiva dos convidados. Obrigado. Obrigada. Aqui. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa.
Eu me chamo Marcos Ramalho, sou deficiente visual e, assim, realmente a tarifa zero, ela é inerente à gratuidade, né? No caso, por eu ser deficiente visual, eu passo por esse problema aqui juntamente com outros deficientes nessa cidade, né? Aqui em Niterói, apesar de muitos, 80% da frota ser adaptada, os deficientes são barrados, né? Eles não têm acesso 100% na frota dos ônibus. Aqui existem duas empresas de ônibus especificamente, a Araçatuba e a Pindotiba, que depois de muitos anos, apesar das leis, por exemplo, de adaptação dos ônibus, finalmente resolveram adaptar. Só que, por exemplo, o cadeirante, que não tiver, por exemplo, um cartão de gratuidade, ele é barrado. Um cego, por exemplo, que tiver um cartão de gratuidade, é barrado e da maneira mais humilhante possível, né? Na semana passada, eu estive na pré-conferência das cidades sobre mobilidade e eu questionei o secretário de urbanismo aqui de Niterói sobre essa questão. E ele simplesmente falou o seguinte, que a gratuidade está garantida pela Constituição e que a culpa é dos motoristas de barrarem as pessoas com deficiência, né? Ou seja, ele isentou as empresas e a própria prefeitura de estar compactuando com esse problema, né? Aqui na UF, eu estimo-se que tem 300 alunos com deficiência, né? E só tem acesso com uma linha de ônibus, que é justamente essa empresa, essa linha que faz isso com os deficientes, né? O que está acontecendo? Está havendo uma evasão, porque esses alunos, né, geralmente moram em outras cidades, aqui próxima a Niterói, eles, por não terem a gratuidade da cidade de Niterói, e são obrigados a pagar, ou se não pagarem, não podem embarcar nos ônibus, entendeu? Então é muita humilhação, entendeu? E minha pergunta vai para o Quaquá. Eu achei muito interessante essa política dele lá em Maricá, já acompanha há alguns anos isso, né? E é outro menino, que eu não sei o nome dele, lá de Amsterdã, né? Como se deu essa relação, tá legal? Como se dá, por exemplo, na Europa, essa relação prefeitura, por exemplo, empresas de ônibus e deficientes, e em Maricá, como você conseguiu realizar essa interação entre deficientes e seu direito de ir e vir? Por exemplo, aqui o cara é obrigado, por exemplo, a ter o passe, né? Mas a dificuldade é muito grande para ter esse passe. Ou ele, por exemplo, ganha 10 viagens por mês e quando acaba aquelas 10 viagens, simplesmente vai ter que ficar em casa, andar a pé ou pagar a passagem, mesmo tendo direito, porque está na Constituição e está em inúmeras leis que existem por aqui. Minha pergunta é essa, para concluir. Como se deu essa interação entre o deficiente, né, no seu direito de ir e vir, as empresas e a prefeitura no tocante à gratuidade, que na verdade é tarifa zero também, que vale para todos, mas em relação a deficiente. Como se deu essa interação? Obrigado. Vou chamar ele. Boa tarde, eu vou falar sentado aqui mesmo. Meu nome é Giovanni, sou assessor do vereador Renatinho do PSOL. Aqui a gente tem nosso outro companheiro para Eduardo, também lá do PSOL. Eu acho que essa questão que eles falam sobre o meio ambiente é mentira, porque quanto mais pessoas usarem o transporte público é melhor. Menos pessoas com carro na rua, menos combustível sendo gasto e tal. Uma dúvida que eu fico é quando, pelo que eu vi também na pesquisa, não está ouvindo? Geralmente estatiza o serviço para poder dar essa tarifa zero, né? Porque as empresas não estão muito preocupadas com essa situação, né? Meu medo é que isso seja usado como pretexto para mais demissões de motoristas e cobradores de tarifa, de passagem, né? Minha preocupação fica isso ser usado como mais demissões, porque aqui no Brasil, pelo menos, os motoristas também são cobradores de passagem, né? Já é um problema, porque ele tem que se preocupar com o trânsito, com passagem, com passageiro, com tudo, né? Para concluir, eu gostaria de fazer um pedido aqui ao evento para, se pudesse enviar esses slides que o professor, não sei, pesquisador, para poder enviar para a gente, que é muito interessante. Eu gostaria de dar uma lida depois, além do livro e tal.
E o Marquinhos está lembrando aqui também do nosso ato das pessoas com deficiência. Até vou passar aqui o microfone para ele, que a gente vai fazer um ato dia 27 no terminal, que é justamente para as pessoas com deficiência que têm essa dificuldade toda que a Maria citou. Falei, Marco. Concluindo, só para enfatizar aqui o que ele já falou, dia 27 de setembro, às 5 horas, em frente ao terminal João Goulart, aqui em Niterói, nós estamos organizando um ato público de repúdio às políticas criminosas e fascistas da Prefeitura de Niterói e das empresas de ônibus de Niterói. Obrigado. Obrigada. A gente vai voltar aqui para a mesa agora, para as considerações finais, respostas. Daniel, como é que está o tempo? Acho que é 5 minutos? 2 minutos. Não trata, vai. 5 minutos para cada um. Tá. 30 seconds per question. Ninguém vai falar depois? Quem quer começar? Enfim, várias questões. A primeira em relação à questão dos centros de cidade e da capacidade que isso tem de dinamizar, eu diria dinamizar a cidade inteira. Ela tem, obviamente, um impacto na economia, não necessariamente do ponto de vista do capitalismo em si, né? O capitalismo nessa fase atual é um capitalismo de 1/3 da humanidade. Nós estamos falando em 2/3 que são descartados do mercado, né? 2/3 que não serve para nada, não serve para o mercado de trabalho. E se quer ativar o mercado de trabalho e diminuir o custo da mão de obra, você pode usar como argumento o capitalismo. O capitalismo hoje, eu vou dar um exemplo, eu vou para a sua Salvador daqui a pouco. Na época do governo Lula, eu comprava passagem a 400, 500 reais. Eu comprei minha passagem a 3 mil reais. O capitalista está tendo mais lucro, demitindo mais gente com menos voo com preço maior. Então o capitalismo hoje é um capitalismo de alta performance com 1/3 da humanidade. Os outros 2/3 são descartados. Quando a gente fala em transporte gratuito, nós estamos falando do direito à cidade. Nós estamos falando da reapropriação do espaço urbano e do espaço da cidade, né? Como um espaço para as pessoas e não um espaço para o capital, né? Então, de fato, eu tenho exemplos maravilhosos quando eu era prefeito. Um dia a mulher me parou na rua e falou assim: Quaquá, queria te agradecer porque você me devolveu o meu filho. Eu olhei pra cara dela e falei: porra, devolvi o filho? Ela falou assim: meu filho estava na UERJ, chegava meia-noite em Maricá, às 10h30, as empresas tiravam ônibus. Ele teve que morar com minha irmã no Rio, porque não tinha mais ônibus para ir para casa depois de 10h30 da noite. E você botou tarifa zero com ônibus na madrugada inteira, porque o tarifa zero não tem a obrigação de ter lucro, e nós temos ônibus a madrugada inteira, e eu devolvi, nem sabia disso, mas devolvi o filho para casa dela, né? Então é um elemento de humanizador da cidade. Outro inusitadíssimo, a mulher falou assim: Quaquá, agora, eu não sei nem se é positivo, mas ela falou assim: agora eu vou à igreja todo culto. Eu saía quarta-feira. Eu saía às quartas-feiras, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem às quartas. Agora, desgraçado, vai lá ouvir o desgraçado do pastor todo dia. Então, tem uma mulher que falou assim: eu morava em Itaipuaçu, nunca tinha ido à praia em Ponta Negra. A pessoa tinha mais de 60 anos de idade, nascida em Maricá, em Itaipuaçu, nunca tinha ido à praia em Ponta Negra, não tinha dinheiro para pagar passagem. Então, esses elementos são humanizadores do espaço da cidade. Não tem só a ver com a circulação para o trabalho. Tem também. Vou dar um exemplo. O pessoal dos bares no centro de Maricá passaram a fechar não mais 10 horas da noite. Passaram a fechar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Porque agora tem um ônibus à madrugada. Passaram a contratar os do centro, trabalhadores de Itaipuaçu, que não trabalhavam, Enfim, você aumenta a circulação, dá o direito de ir e vir. O tal direito iluminista, liberal, de ir e vir, que é uma mentira, que é uma balela, só pode ir e vir quem pode pagar, né? Ele passa a ser de fato um direito. O direito de conhecer a cidade, de visitar a mãe, que é outro relato. Agora eu visito a minha mãe igual a hora que eu quiser. No outro dia, teve um maravilhoso. Esse negócio dos deficientes, todos os ônibus lá tem o elevador. E todos têm ar-condicionado. Um dia a mulher falou assim: sabe o que eu faço, Quaquá? No verão eu pego o ônibus e fico no ar-condicionado, não tem nada que fazer. Entro no ônibus e vou ficar andando com ar-condicionado. São exemplos
Tem milhares de exemplos maravilhosos, você devolve o direito das pessoas andarem, circularem. Entendeu? Tem impacto na economia brutal. Super impacto na economia, tem impacto na vida das pessoas, tem impacto na relação com a mãe, com a igreja, com a cidade. Enfim, o impacto da tarifa zero é imenso. E o preço é barato, dá pra fazer. Uma pergunta que sempre me fazem: ah, mas Maricá tem royalties. Ah, mas dá pra pagar. Eu falei, coisa nenhuma. Primeiro que eu montei a empresa muito antes de ter o royalty que tem hoje. E segundo, que a empresa pública gasta 1,5 milhão, 2 milhões, eu não sei mais, não estou mais na prefeitura, mas gasta 1,5 milhão, 2 milhões mês. Ou seja, 20 e poucos milhões ano. Qualquer cidade que tem um orçamento acima de 2.000, 2.500 per capita, pode fazer tarifa zero. Niterói, por exemplo, pode fazer tarifa zero. Tranquilamente pode fazer tarifa zero. Eu já disse isso para o prefeito de Niterói. Dá para fazer tarifa zero. Tranquilamente. A maioria das cidades dá para fazer tarifa zero. As que não dão, o governo federal pode subsidiar, pode criar incentivos, etc. Em relação à questão do Lula, o Lula foi em Maricá algumas vezes. Conhece agora a tarifa zero. Provável que no momento em que ele falou isso, ele não conhecesse. Eu mesmo não achava que ia ser, digamos, tão fácil. Eu mesmo não achava que ia ser tão fácil. Quer dizer, fácil do ponto de vista econômico e operacional. Fácil não, né? Porque vocês estão lá batalhando todo dia. Mas eu não achava que ia ser tão fácil. Eu sabia que ia ter problema político. Então ele fala, qual a relação com as empresas? A minha relação com as empresas é carro blindado e segurança. Essa é a minha única relação com eles. Passei a ter que andar com carro blindado e com segurança para eles não me matarem. Mas eles estão fora do sistema. A partir do ano que vem eles vão estar fora do sistema. Não vai existir empresário privado operando transporte público em Maricá no ano que vem, a não ser o cidadão comum das vans. Entendeu? O cara que tem uma vanzinha. Entendeu? Acabou para eles, perderam. Como diz a malandragem, perdeu. Entendeu? Enfim, acho que é isso. O tempo acabou, né? Eu acho o seguinte, para concluir mesmo, em relação aos partidos e à esquerda, eu acho que todo mundo tem que incorporar a tarifa zero. Eu acho que é um pouco de desconhecimento mesmo. Eu mesmo, nós do PT aqui no Rio, por exemplo, é provável que a gente apoie o Freixo na capital. Eu mesmo vou propor um corredor saindo de Santa Cruz e vindo para o centro da cidade, um corredor primeiro de BRT gratuito, depois que se ponha um comboio, um trem ali gratuito, que dá para fazer. E você pode financiar isso como, no caso de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, você pode fazer o IPTU nas áreas mais nobres e na área do comércio e da indústria, onde eles vão diminuir o pagamento de vale transporte. O patrão tem que ajudar a pagar, e os mais ricos tem que ajudar a pagar um corredor que sai de Santa Cruz pela Avenida Brasil e que vá até o centro da cidade. Obrigada. I'll try to be as brief as possible. I think that addresses a number of questions that were asked. Free public transport, that's I think one of the other main conclusions of my work is a very radical policy that can do many things, but it's just one policy. It's not a policy that will solve all our problems in terms of housing, environment, capitalism and all that. I mean, we should be very critical of it and we should expect it to do a lot of things, but let's not expect too much from it. It's simply just one solution. It's not. It doesn't solve all our societal or spatial problems. Moving more precisely to specific questions. First of all, I don't think I understand the idea that we should speak to the stakeholders in their language and try to show them that it's economically not only viable but also attractive for the city and we can make money with free public transport. But I really believe that people are not homo economicus. They don't live to make money or go and consume, and the cities are also not only there to be economically performant. So indeed, the stories about people taking public transport not to go somewhere but to spend time on it, to meet people, to interact with people that they never interacted before, to go and see places in the territory, in the city, in the municipality they never went to, that I think has value that is not economic value. You cannot put any number to it. They didn't go to another part of Obani area to buy anything or to sell anything. They went to have a look, to meet people. I don't know if that's economically interesting. Probably it isn't, but then
maybe that's not how we should frame or only frame the discussion about free public transport. Nonetheless, we have mixed evidence whether making free public transport makes the city more economically performant. In Tallinn, there is no evidence of that, so there's no evidence that people went, for example, to seek employment farther away because they could. But in some cities in France, that is the case. So we see that there is some kind of economic revival, partly, not only, but partly because of the abolition of the fares. The question of real estate and the land value, I think I don't know, and I don't think anybody knows for now. That's a very good question to ask. But clearly, to me, I mean, that is a question about housing, basically. It's you cannot have. I mean, that's at least the critical housing studies would tell us that you cannot control the land, the value without proper housing policy. And transport is probably some secondary or supplementary solution in that. But transport cannot solve alone the question of increasing rent values under advanced capitalism. It's simply, that's not its objective, I think. But then, of course, if you have a proper social housing policy and then free public transport, then I think it starts complementing each other, or could complement each other quite well. So that's two questions out of the way. Chengdu, we can talk about it later in the break. It's a very special story. It's a partial free public transport system. It's a 14.5 million city, not even 4.5. So it's a huge, huge place. But really, that's very difficult to compare it with what we discussed here today. And this is I think covered. Somebody was interested, I think, if I remember well, is what about the quality of it, and what about the cars and all this? I think this is, again, I go back to my comment at the beginning of this response. We cannot expect free public transport to do everything. If we want to get rid of the cars, there are solutions to get rid of the cars. We can narrow down the roads, we can limit the parking space, we can increase the cost of using the car. That's really what we want to do, bearing in mind that it will impact the working class in a negative way. But we know for a fact from decades of transport geography researching this question that increasing public transport quality is not enough to limit car mobility. What we have to do if we want to limit car mobility is limit car mobility. So you address the problem head on and not try to entice car drivers to once in a while leave the SUV. Thank you. You will now start using this beautiful bus that we invested money in. So I think first the problem is the big SUV in the car and not the attractiveness of public transport. But unfortunately, and I really go back to this, that's the last thing I will say, we don't have evidence that making public transport free attracts drivers. It attracts them to a minimal extent, I would say. The achievements of free public transport are much more in the social dimension than in the environmental dimension, which it's not a problem, I think. It's basically not an environmental policy. At least the evidence that we have now doesn't show that it is. Thank you, Milton. Obrigada, Cacá. Queria agradecer aqui a todos pela atenção, pela presença. E a gente vai passar para a próxima mesa.